Hare Krishna, tudo bem pessoal? Estamos de volta com mais um vídeo do Clube do Dharma e o título desse vídeo é Como um devoto de Krishna deve votar. E eu confesso, é um título um pouco clickbait, né? Um título daqueles que fisga a gente por causa da polêmica, mas assim, algo que eu gostaria de falar antes de começar a falar sobre o tema propriamente dito do vídeo, né? É que esse não é um vídeo que vai ensinar objetivamente como alguém deve votar, porque ele não é um vídeo sobre política, na verdade. Ele é um vídeo sobre teologia, como todos os outros vídeos, né, do canal são. Então, o que acontece é que nesse vídeo, basicamente, vai estar falando um pouco sobre como que a gente pode tomar uma decisão assim importante e que ao mesmo tempo seja uma decisão complexa, onde a gente tem que escolher lados e como fazer isso em consciência de Krishna, dentro desse mundo material, né? Assim, situações onde ambas as opções são opções materiais e você tem que tomar uma decisão. Então, como agir como um devoto diante dessas circunstâncias, né? E assim, essa é uma questão que a gente pode extrapolar para vários outros campos da nossa vida, né? Não se limita, obviamente, só à política, mas já que é assim a questão do momento, já que muito em breve a gente vai ter aí uma eleição importante no nosso país e as pessoas já estão debatendo sobre isso, inclusive esse é um tema que os devotos também discutem muitas vezes sem a consciência de Krishna apropriada, então o tema do vídeo vai ser focado nessa questão, mas como eu já falei, dá pra gente generalizar, levar para outros âmbitos da nossa vida. Então vamos lá. Quando a gente tem que tomar uma decisão, e nesse caso particular, quando a gente tem que tomar uma decisão assim de escolher um representante político, algo que a gente tem que lembrar, acho que é a primeira dica desse vídeo, é que Maya, a ilusão material, é ambidestra, né? Maya, ela usa tudo aquilo que existe dentro desse mundo material a favor dela, né? Então, quando a gente se depara com essas discussões, né, sobre direita ou esquerda política, né, ou conservadorismo versus progressismo, qual que assim está mais próximo da consciência de Krishna, a gente vai ver que tem pessoas que falam, não, com certeza um devoto ele tem que ser conservador, né, porque o conservadorismo está do lado assim dos valores da família, da tradição, e isso são coisas assim muito importantes para a gente, são valores que são caros para um devoto, né? E a gente já vai ver outras pessoas que vão defender que, olha, não, né? Um devoto ele tem que ser mais progressista, porque ele tem que ser misericordioso, ele tem que ser compassivo, ele não pode assim ficar se prendendo a uma tradição que está prejudicando pessoas. E se a gente parar para ver, na verdade, Maya, ela de fato toca tudo aquilo que existe dentro desse mundo material e corrompe, né, tudo que existe dentro desse mundo material, afasta tudo dentro da jurisdição desse mundo de Krishna. E o próprio Krishna vai falar no final do capítulo 3 do Bhagavad Gita que Kama, o desejo egoísta, né, que é uma manifestação dessa Maya, dessa ilusão material, ele já se assentou. Ele já tomou posse, ele já tomou conta da mente material, né? A fonte das emoções já está totalmente comprometida. E ele fala que Kama também se assentou nos nossos sentidos, nossa capacidade de perceber o mundo, já foi contaminado também. E ele fala que Kama se assentou na nossa inteligência, nossa capacidade de discernir, de tomar decisões, né? de julgar o que é melhor, o que é pior. Tudo isso já está assim atacado e tudo isso já caiu sobre o ataque de Kama, do desejo egoísta. Então, assim, mesmo quando a gente para pensar em termos de como ser misericordioso, como ser compassivo, ou como defender valores, como defender a família, quando a gente faz tudo isso de uma perspectiva material, a gente já faz tudo isso de forma materialmente enviesada, a gente já faz tudo isso diante de uma ótica que é limitada, diante de uma ótica que é imperfeita, defeituosa, e antes de mais nada, diante de uma ótica que já é egoísta, né? Um ponto importante, segundo a tradição Vaishnava, é que quando a gente está nesse mundo material, nós queremos ser Krishna, nós queremos ser o controlador, e a gente, assim, observa o mundo e a gente elabora toda a nossa
visão de mundo a partir dessa perspectiva de que a gente está tentando ser assenhoreado desse mundo, dos recursos desse mundo, transformar as outras pessoas em recursos, né? Para satisfação do nosso próprio ego pessoal, do nosso ego material, né? Então, o que acontece é que a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que ideologias que são criadas dentro desse mundo, ideologias que são concebidas a partir da experiência limitada, imperfeita e de almas condicionadas, sempre vão ser materialmente enviesadas, sempre vão ser tocadas pelo egoísmo, nunca vão ser perfeitas e mais do que isso, né, elas vão possuir dentro delas a semente do egoísmo, né? Tudo nesse mundo é tocado pelo egoísmo material. Então, antes da gente se precipitar para pensar que, poxa, um devoto ele tem que ser necessariamente conservador, é um absurdo pensar que um devoto ele não tem que ser politicamente conservador, porque, né, os conservadores estão defendendo ali a família. Não, essa defesa da família que os conservadores mundanos fazem é uma defesa também materialmente enviesada, também tocada assim, por muitos preconceitos, por muitas visões dogmáticas da realidade, né? E também esse senso de compaixão, de misericórdia, que assim a gente vai ver recebendo uma ênfase, uma tônica maior dos progressistas, também é uma misericórdia materialmente enviesada, né? Então esse é o primeiro ponto. Não dá para limitar a consciência de Krishna a nenhuma ideologia mundana. Então, guarda isso. Segundo ponto que a gente tem para falar. Krishna, ele é radicalmente transcendente, né? Então, Krishna e a consciência de Krishna são totalmente transcendentais a qualquer valores materiais. Então, assim como o Prabhupada normalmente falava, problemas materiais, soluções espirituais. Isso significa que uma solução espiritual ela é diferente de uma solução material bondosa, piedosa. A solução da consciência de Krishna ela é radicalmente diferente de qualquer outra solução material. E um ponto que Prabhupada assim, ele comenta no Srimad Bhagavatam, nos seus significados do Srimad Bhagavatam, é que a consciência de Krishna ela pode fornecer respostas para as mais diferentes questões da vida prática, né? Não é só que a consciência de Krishna é uma resposta espiritual ao nosso problema existencial fundamental. Não, isso com certeza é o ponto central da consciência de Krishna. Ensinar a gente quem nós de fato somos, a nossa verdadeira identidade espiritual e levar a gente em contato com Krishna, né? E isso é algo que transcende totalmente a jurisdição das questões desse mundo. Porém, consciência de Krishna, ela também, né, ela fornece uma resposta para os outros problemas do mundo, né? Problema da arte, problemas sociais, problema da ciência, todas essas questões da tecnologia têm que ser contempladas pela consciência de Krishna, porque Krishna ele é a fonte de tudo que existe, né? E se Maya, se a ilusão material permeia toda essa realidade material, e se Krishna não tivesse dentro de todos os itens que compõem esse mundo, Krishna seria menor do que Maya, né? Mas na verdade tudo provém de Krishna, né? Tudo é provido por Krishna. E como Krishna fala na própria Bhagavad Gita, né? Toda a realidade, toda a existência repousa nele, né? Como pérolas ensartadas no cordão. Então Krishna está por trás de tudo. E a gente pode aprender a olhar tudo que existe nesse mundo pela perspectiva, pelo olhar da consciência de Krishna. Então a gente pode até, inclusive, pensar uma forma de criar um sistema político, econômico, consciente de Krishna, né? Que parta dos pressupostos dos ensinamentos do próprio Krishna, da revelação transcendental que Krishna mesmo dá. Né? Porque toda ideologia nesse mundo ela parte de pressupostos, né? Ela parte de uma concepção específica que a gente tem sobre a realidade. Se a gente pega assim, os grandes modelos econômicos que a gente tem hoje em dia, né? Pode pegar assim, o modelo mais capitalista possível, ou então se a gente pega um modelo mais socialista, comunista, mais igualitário, todos eles vão ter nuances diferentes, vão defender valores diferentes, mas todos eles se baseiam na ideia de que o progresso dentro desse mundo, ele se dá pela produção de recursos, né? Exploração dos recursos desse mundo e produção de bens. E assim, basicamente, essa ideia de desenvolvimento, essa ideia de sucesso material, ela é algo muito diferente da ideia de sucesso que a gente vai encontrar na consciência de Krishna, né? Então, os pressupostos básicos das diferentes ideologias econômicas, políticas que existem no mundo, já são diferentes dos pressupostos da consciência de Krishna, né?
E a gente pode, nesse sentido, até se inspirar em algo muito interessante que a Igreja Católica fez no final do século XIX, começo do século XX, que foi justamente olhar para isso, olhar para o mundo e ver que o mundo estava cada vez mais dividido entre cosmovisões, né, entre visões de mundo muito contrárias, muito antagônicas entre si, tanto na esfera econômica quanto na esfera política, e percebeu que, olha, essas visões elas são diferentes entre si, elas entram em choque entre si, porém todas as visões de mundo que a gente vê aí no cenário global, todas elas se pautam em pressupostos que são totalmente contrários ao Evangelho, né? Então, vamos tentar elaborar uma doutrina social da Igreja. E aí tiveram alguns intelectuais católicos, como, por exemplo, o escritor britânico J.K. Chesterton, ou então, por exemplo, o historiador Hilaire Belloc. Eles chegaram à ideia de que, não, a gente consegue sim formular um modelo econômico que tenha como pressuposto fundamental o Evangelho, a própria mensagem de Jesus, né? E a partir daí eles propõem esse modelo econômico que vai ser abraçado depois pela Igreja Católica, que é chamado de distributismo. Um modelo econômico criado, né, planejado a partir da doutrina social da Igreja, né? A visão que a Igreja tem sobre o que significa ser um ser humano, o que significa ser um ser humano que vive em sociedade, o que é a ideia de uma sociedade justa, igualitária, coerente, pacífica, harmônica, tudo isso sobre a luz dos evangelhos, né? Então você pensa primeiro o que é o ser humano, depois o que é a sociedade, por fim, qual é o sistema político e econômico que vai regular essa sociedade, mas partindo, né, da visão de mundo, do que a própria Bhagavad Gita, de qual proposta que Krishna tem para o ser humano, né? Isso seria uma visão muito mais consciente de Krishna. Enquanto a gente ainda não conseguiu chegar nesse consenso, enquanto a gente ainda não conseguiu formular essa teoria política, econômica, que seja iluminada pela consciência de Krishna, enquanto a gente não tem ela, ou melhor, a gente até tem assim, uma ideia bem forte de como seria esse tipo de modelo, mas a gente ainda não tem condições de implementar isso no mundo, né, em larga escala. Podemos fazer isso em pequenas comunidades, mas em larga escala não podemos. A gente ainda tem que ficar conformado entre votar entre opções materiais, né? E aí, beleza, a gente vota e a gente toma a melhor decisão dentro das nossas possibilidades. Mas sempre lembrando, eu não preciso me comprometer com essas ideologias. O devoto ele não deveria se comprometer com esquerda, nem direita política, nem com progressismo ou conservadorismo mundanos, porque consciência de Krishna é transcendental tudo isso. E consciência de Krishna não é algo só etéreo, só teológico. Consciência de Krishna pode dar respostas práticas para questões pragmáticas da vida. E isso tem que ser o nosso foco. A gente pode escolher entre soluções paliativas mundanas agora, se preparando para assim, que no futuro exista condições para que a consciência de Krishna possa contribuir num nível social mais amplo. E é isso que é o desejo do devoto, né? Que, de fato, Krishna, que é a fonte de todas as soluções de todos os problemas, ele, de fato, resolve os problemas desse mundo através de consciência de Krishna, né? Então, é o segundo ponto assim, que a gente tem que lembrar. E aí entra no terceiro ponto. Já que tudo que existe nesse mundo de Prakriti, nesse mundo material, é tocado pelos três modos da natureza, quando a gente vai decidir qual tipo de voto a gente vai dar, né, inevitavelmente a gente vai acabar se aproximando de alguma visão de mundo, de alguma linha ideológica. Tudo bem, se a gente entende que essa linha ideológica ela não representa Krishna, que ela é uma solução parcial e que mais do que uma solução parcial, que ela também é fonte de problemas, porque tudo que é material é fonte de problema. Tudo bem, né? Uma vez que alguém entendeu isso, a pessoa naturalmente ela vai acabar tendo algum tipo de afinidade ou objetivamente ela vai entender que alguma proposta é melhor, né? Que algum projeto de governo é melhor, ok? Nessa hora, a gente precisa lembrar que todas as visões ideológicas desse mundo, elas também podem aparecer em diferentes versões influenciadas pela ignorância material, pela paixão material, pela bondade material, né? E aí é uma coisa interessante, né? Por que um devoto deveria falar, não, os devotos devem ser conservadores? Beleza. E se a opção conservadora que eu tenho é totalmente influenciada pelo mal da ignorância e a opção progressista que eu tenho é influenciada pelo mal da paixão, ou uma mistura de paixão com bondade?
Obviamente, paixão com bondade ou só paixão seria melhor do que a influência do mal da ignorância, né? Ou então, o contrário também, você pode ser um devoto com viés mais progressista, mas a opção progressista que você tem é totalmente, assim, apaixonada, e você tem uma opção conservadora mais sobre a influência da modo da bondade. Aquilo ali seria superior na hora, né? Então, a gente tem que olhar além também das ideologias. Ok, né? Se é o que tem agora aqui no menu, né? Se o que eu posso escolher são projetos, 2 ou 3 projetos materialmente enviesados, mas é o que eu tenho aqui de opção, beleza, vou escolher um deles. E tem esse projeto, essa linha de raciocínio, tem essa lista de prioridades aqui que eu entendo como mais importante, que através da minha capacidade de raciocinar eu julguei que era mais adequado, era mais necessário, ok. Mas lembre-se, né? Olhe o mundo pelas lentes dos modos da natureza material. Você pode ter uma determinada afinidade com uma forma de pensar, com um determinado projeto social, mas se quem está propondo esse projeto, né, está sob a influência do modo da ignorância, se a implementação desse projeto está indicando que vai ser sob a influência do modo da ignorância, se você tem uma outra opção, que é ignorância com paixão que seja, né, ou paixão, isso é superior, né? Então a gente tem que renunciar àquela preferência que a gente tem e ser mais objetivo. A gente tem que sair da nossa subjetividade de preferências pessoais e olhar objetivamente o mundo através, né, da perspectiva dos modos de natureza. Krishna ensina os modos de natureza na Bhagavad Gita para que a gente possa aprimorar nossa capacidade de discernimento nesse mundo. Então esse é um outro ponto importante, né? E inclusive, quando a gente vai buscar entender uma determinada visão de mundo, uma determinada proposta ideológica, é sempre bom a gente botar o sarrafo lá em cima, né? E procurar quem foram assim, os verdadeiros grandes pensadores assim, robustos, pensadores íntegros daquela linha ideológica, né? Se você quer, por exemplo, entender uma visão conservadora assim, de mundo, que seja interessante, que tenha contribuições válidas, robustas, né? Você pode ler algum grande intelectual dessa linha, né? Como, por exemplo, o próprio J.K. Chesterton, que a gente já citou nesse vídeo, ou C.S. Lewis, né? Ou então, se você já está buscando, assim, entender uma forma mais progressista de entender a realidade, bom que você leia um grande pensador, um grande intelectual, como, por exemplo, Noam Chomsky, né? Então põe esse sarrafo lá em cima, conheça os grandes pensadores, né? Mesmo que você tenha uma afinidade com uma determinada linha ideológica, se abra para a oportunidade de ouvir alguém que pensa diferente de você e alguém que pensa com profundidade, né? Alguém que foi um pensador assim forte, né? Um pensador poderoso, um pensador que marcou gerações e que apresentou a melhor versão possível daquela ideologia, né? Você não vai querer aprender uma determinada linha de pensamento, uma determinada cosmovisão, a partir de uma versão diluída, de uma visão comprometida, de uma visão superficial, né? Assim, apresentada por qualquer pessoa, por qualquer polemista. Não, melhor você ir direto na fonte, ver o que aquilo ali tem para oferecer de verdade. Quarta consideração para a gente fazer aqui agora. Seja humilde, né? Ser humilde significa muitas coisas, né? Ser humilde, inclusive, significa entender que se você, depois de pensar, depois de deliberar bastante, você entendeu que um determinado projeto ele era melhor do que o outro projeto, né? E você vai votar naquele projeto, você vai votar na pessoa que representa aquele projeto, e você tem, assim, total convicção de que aquele projeto é 100% melhor do que as alternativas, ainda assim você não deveria se sentir melhor do que as pessoas que estão votando, que estão apoiando, que preferiram outros projetos, né? E o que dizer de se sentir um devoto melhor, um devoto superior do que essas outras pessoas? Aí, assim, é o fim da linha mesmo, né? Um devoto não deveria pensar dessa forma. Mais do que isso, né? Inclusive, tem uma opção que muitos devotos tomam, que é simplesmente não votar, né? Então, se as opções são todas materiais, a minha decisão é simples, eu não vou tomar parte disso, eu não vou votar em ninguém, eu vou ser omisso na eleição. E é uma opção válida, né? Não estou falando que não é uma opção válida.
Como eu já falei aqui, o intuito desse vídeo não é falar objetivamente o que cada um deveria fazer ou votar, assim, porque a ideia aqui é só discutir teologia mesmo, né? Então, mesmo que eu tenha minha própria concepção do tema, não é essa a ideia aqui do vídeo, né? E dependendo dos fatores, né, dá para entender. É válido também uma pessoa, ela simplesmente decidiu não votar, não apoiar nenhum projeto material ali mundano. Beleza, um devoto pode pensar dessa forma, mas ele não deveria se sentir melhor, nossa, só como eu sou mais transcendental, não estou me comprometendo, né? Porque, assim, esse é justamente o equívoco de Arjuna na Bhagavad Gita, né? De achar que a inação protegeria ele do karma, mas isso não acontece, né? Porque a inação, ela também é uma ação. Quando você opta em não agir, né? Você tomou uma decisão. Você tomou a decisão de não intervir. Isso pode ser uma boa decisão, dependendo do contexto, como pode ser uma decisão ruim. Pessoas podem sofrer porque você simplesmente resolveu não ter que escolher, mesmo que essa escolha seja entre o ruim e o menos ruim. Você, não quero me comprometer entre tomar uma decisão ali, duas decisões materiais, mas que uma é objetivamente muito pior do que a outra, preferi não tomar decisão nenhuma. Você tomou uma decisão, né? Você não é que você não deixou de tomar uma decisão. Então, assim, a partir da perspectiva espiritual, é totalmente válido alguém decidir se omitir. Mas não se sinta superior, não se sinta superior, não se sinta superior se você vai tomar se você decidiu apoiar um projeto mais conservador. Nossa, olha só, como eu sou mais comprometido ali com os valores, com a moralidade, que são tão importantes para os Vaishnavas, né, pilares assim da ética Vaishnava. Não, assim, você está apoiando um projeto, né, isso não torna você uma pessoa com uma moralidade maior, uma moralidade superior de quem apoiou outro projeto. De forma alguma isso está indicando isso, né? Ou então, se você votou em um projeto que contempla melhor assim, as minorias, não se sinta mais misericordioso do que outro devoto que tomou outra decisão, que apoiou outro projeto, né? Porque você não conhece a história daquela pessoa, você não conhece quais foram os critérios que ela usou para tomar aquela determinada decisão, então não se sinta superior, né? Não julgue, não vale a pena assim, reduzir toda a vida de uma pessoa, toda a bagagem que ela está trazendo, né? Um mero ato que ela resolveu ali, uma mera decisão que ela tomou, né? Uma decisão pontual na vida dela de apoiar um determinado projeto político, né? Isso é totalmente nonsense. Inclusive, ser humilde também significa que a gente tem que entender que nós não podemos resolver todos os problemas desse mundo, né? O Krishna fala no final do capítulo 5 da Bhagavad Gita, um verso que é famoso, verso 29 do capítulo 5, que é conhecido até como Fórmula da Paz, né, popularmente. Krishna fala, uma das coisas que Krishna fala nesse verso é Sridham Sarvabhutanam, né, que a gente precisa entender que só Krishna ele é o amigo, né, de todas as entidades vivas. Só ele é o amigo, só ele é o beneficiário, assim, né? Só ele é o bem-querente de todas as entidades vivas. Então, o que acontece? Só Krishna tem potencial para resolver os problemas de todo mundo. E, assim, a melhor decisão que a gente possa tomar nesse mundo, ela não vai beneficiar todo mundo. Ela pode até beneficiar algumas pessoas e trazer problemas para outras, né? Então, o que acontece? Quando a gente resolve apoiar um determinado projeto político, a gente tem que entender que, olha, eu usei esses critérios porque eu entendo que isso vai ser melhor para a sociedade, mas eu estou vendo assim, a realidade a partir da minha própria perspectiva limitada, né? Eu não tenho como contemplar toda a realidade para saber se a decisão que eu tomei foi mais acertada em todas as esferas, em todos os âmbitos, né? Então a gente tem que sempre se lembrar disso, né? Temos que ficar humilde porque a gente tem que lembrar que a nossa capacidade de fazer a coisa certa sempre é limitada também, né? Inclusive, falando dessa limitação nossa e reconhecimento dessa limitação, né, humildade nossa, ela também tem que partir dessa perspectiva de que quando eu tomo uma determinada decisão, quando eu vou votar em algo, né, eu estou votando numa causa, eu não consigo contemplar todas as causas, né, como a gente já falou, nós somos limitados. Então é melhor que eu apoie uma causa
que eu de fato conheço, que uma causa que de fato eu tenho uma identificação com ela, né? E que meu voto seja definido basicamente por isso. Porque eu apoio um projeto, porque eu quero trazer um determinado tipo de benefício social ali, né? Eu estou preocupado com aquele extrato da vida social e essa necessidade aí que eu estou querendo contemplar com o meu voto, né? Então, faça isso. Vote por amor a uma causa. Amor a uma causa material, mas vote por amor a uma causa material. E não vote por ódio a outra causa material, né? Então, se você, por exemplo, vai apoiar um projeto mais conservador politicamente, mais neoliberal aí na economia, porque você se preocupa, talvez, por exemplo, com os pequenos empresários desse país que são massacrados, assim, né, com impostos, né? Isso é uma causa legítima. Não estou falando que é a causa que eu apoio, mas é uma causa legítima, né? Você pode ter parentes, ou você mesmo pode ser uma pessoa que está nessa situação. E isso fala, não, esse extrato da sociedade precisa receber algum tipo de incentivo, e esse projeto é o projeto que melhor incentiva esse pedaço aí da sociedade. Beleza, né? Por uma identificação com essa causa, por uma necessidade sua de apoiar essa causa, você tomou um determinado partido, uma determinada opção ali política. Ok, né? Agora, se você vai votar em um projeto mais conservador porque você detesta, porque você tem ódio contra os militantes, lacradores, algo assim do tipo, e você tá ali com o coração transbordando de ódio para essas pessoas que estão querendo destruir a sociedade, destruir os valores, cara, você tá errado. Você tá errado, assim, né? Não vote por ódio, né? Pelo menos se você é um Vaishnava, não vote por ódio, né? Ou então a mesma coisa, se você está apoiando um projeto ali mais progressista, porque você quer contemplar melhor as minorias, você quer que tenha um melhor atendimento para a porção mais necessitada da sociedade, uma atenção maior ali aos pobres, né? Isso perfeito, legal, vou apoiar esse projeto. Mas não vote nesse projeto com ódio do gado. Não faça isso, né? De novo, não reduza as pessoas a caricaturas, porque um Vaishnava, ele tem que ser o servo do mundo, né? E que ímpeto sincero a gente vai ter de servir os outros se a gente reduz o outro a uma caricatura, né? Então o devoto, ele é aquele que tenta ver, assim, o melhor de cada pessoa, né? Até trazendo aquela imagem que Prabhupada evocou, né, em determinada situação, que assim, é muito emblemática, que o devoto ele tem que ter a visão da abelha, né? Que quando ela vê um local contaminado, um terreno baldio, ela vai lá e busca a flor, né? Ela busca o néctar, ela busca assim a essência boa que existe ali naquele ambiente contaminado. E o devoto ele não tem que ser como um materialista, né? Que é como uma mosca que no meio de um jardim florido ele vai lá e vai buscar a sujeira, vai buscar, né, a putridão, então assim, que vai buscar o pior. Não temos que ser dessa forma, sempre pressupondo a malícia dos outros, sempre pressupondo a tolice dos outros, né? A gente pode apoiar um projeto, isso não significa que a gente tem que nutrir ódio pelos apoiadores de outro projeto de forma alguma, né? Então, se você é um Vaishnava e está cultivando esse tipo de mentalidade, você está errado. Mesmo que o seu voto seja, a partir de uma perspectiva objetiva, 100% melhor do que todas as outras alternativas. O seu voto em um determinado projeto, se aquele projeto entra em vigor socialmente, ele for o projeto que vai trazer os maiores benefícios sociais, que comprovadamente vai ter o melhor campo de ação, vai beneficiar o maior número de pessoas. Ainda assim, né, você pode ter feito ali o melhor voto como cidadão. Se você votou nesse projeto com o coração tocado por esse sentimento de aversão, hostilidade, antagonismo, com quem pensa diferente, com quem tomou uma decisão política diferente, você, como um Vaishnava, tá errado, você errou, você falhou no seu dever como um devoto de Krishna. Pronto, não tem discussão sobre isso, né? Então, seja humilde, esse é um ponto importante. A gente tem que lembrar que somos pequenos, somos limitados, não temos poder de resolver os problemas desse mundo, não temos poder de salvar o mundo, só quem pode salvar o mundo é Krishna, é a graça misericordiosa de Krishna. A gente tem que ardentemente
desejar que a graça de Krishna recaia sobre nós, recaia sobre o mundo, trabalhar para ser um instrumento da graça de Krishna, e a gente se põe à disposição de Krishna para ser seu instrumento, mas a partir do momento que a gente tem mentalidade de servo. Nunca podemos sacrificar a nossa mentalidade de servo por nada, né? Então, o último ponto que eu acho que a gente deveria meditar é: beleza, eu vou adotar um determinado posicionamento político, porque eu entendi que foi o melhor. Esse posicionamento pode ser um posicionamento mais conservador, mais progressista, direita, esquerda. Eu posso decidir que eu não vou votar, que eu vou me abster de votar, porque o motivo que eu tiver, não importa. Mas eu decidi, eu entendi que mais do que isso, mais do que eu votar em um determinado projeto, é importante, né, que eu defenda publicamente esse projeto, porque eu entendo que se esse projeto ele vigorar socialmente, né, se o representante desse projeto for eleito, isso vai ser muito bom para todo mundo, pelo menos bom para o maior número de pessoas assim possível, né, e que ou então que se o outro projeto ganhar, vai ser o caos, vai ser o inferno na Terra, então tem que impedir esse projeto aí de entrar em vigor ou continuar em vigor. E eu tenho que convencer outras pessoas a votarem igual eu, né? Pelo benefício do mundo, pelo benefício do nosso país, pelo benefício da sociedade, pelo benefício, né? Quem quer que seja. E eu vou discutir, eu preciso discutir, e tudo bem, eu sou um cidadão, eu tenho direito. Temos total direito de discutirmos essas questões na internet, em qualquer ambiente público. Tem nenhum problema, né? Muito pelo contrário, assim, né? A gente, como cidadãos, podemos discutir as nossas opiniões, as nossas convicções, né? A gente tem que discutir como uma pessoa educada. E isso é óbvio, né? Mas é um óbvio que precisa muito ser dito. Porque parece que as pessoas perdem totalmente, né, o bom senso, parece que perdem totalmente o decoro quando começam a entrar nessas discussões, e isso tem muito a ver com o que o próprio Krishna fala no Bhagavad Gita, né, que quando a gente é contaminado pelo desejo material, inevitavelmente a gente vai ter que se deparar com frustração, e quando a frustração ela atinge a nossa mente, o que acontece é que a gente fica irado, né? E quando a gente fica irado, a gente perde a memória, né? E perde o discernimento. Então é bem assim, e depois a gente afunda de vez, né? No poço da ignorância. Krishna descreve essa espiral da queda material. Então é isso. Quando a gente contempla, né, os objetos sentidos nesse mundo, isso acontece. A gente vai desenvolver desejos. Desejo significa que a gente vai se apegar a algo e vai desenvolver aversão por outra coisa, né? E quando os nossos desejos eles não são satisfeitos, inevitavelmente a gente fica frustrado, né? E a frustração, uma hora, ela se torna um fardo tão grande que a gente já não suporta mais levar esse fardo com a gente tem que extrapolar, exteriorizar essa frustração, despejar ela no outro, vira ira, né? E quando a gente está irado, acabou a memória, né? Ou seja, não importa se a pessoa foi sensata 100 vezes no passado, se ela diz uma única coisa que a gente considera insensato, isso é suficiente pra gente, se a gente tá irado, pra gente querer cancelar ela. Não importa se a pessoa foi amiga, não importa se a pessoa foi boa, não importa se a pessoa ajudou a gente 100 vezes no passado. Uma única coisa que a gente entenda como errada, como negativa nela, como um empecilho, né, para nossa satisfação, e que foi proporcionado para essa pessoa, o suficiente para a gente explodir, né, e declarar aquela pessoa nossa inimiga. Quando a gente perde a memória dessa forma, a gente perde a inteligência, né, perde a capacidade de discernir, e aí afunda de vez no poço da ignorância, né, e aí adeus, né, adeus etiqueta Vaishnava, adeus tudo. E a gente viu isso já em outras eleições, assim, devotos realmente se comportando numa forma baixa, né, muito inadequada, mesmo para os padrões assim materiais de etiqueta, totalmente inadequado, né? O que dizer para os padrões espirituais de etiqueta? Então, podemos discutir? Podemos, claro, somos cidadãos, né? Temos que ser pessoas que pensam, e quando a gente discute, e é até importante a gente discutir, a gente pensa melhor, né? Porque quando a gente discute, a gente tem a possibilidade de ouvir contra-argumentos, né, para os nossos pontos, para os nossos posicionamentos. E isso ajuda a gente a encontrar as vulnerabilidades, assim, as fraquezas, né, da nossa forma de pensar e pensar melhor, né? A gente pode corrigir ali a rota
a partir dessas discussões, a partir, né, do apontamento que os outros fazem do problema daquilo que a gente pensa. Inclusive, se a gente não discute, se a gente acredita em qualquer coisa que a gente acredite nesse mundo, sem a gente se expor ao contraditório, sem a gente discutir com quem pensa diferente, a gente vai estar sendo sectário, dogmático, um totalitarista epistemológico, e isso é terrível. A gente não quer fazer parte de uma seita, né? Não devemos, não podemos, a gente tem que discutir mesmo o que a gente pensa, tentar, né, expor nossos argumentos, até tentar convencer os outros dos nossos argumentos e ouvir né, a versão contrária, mas a gente tem que fazer isso com educação, como o Prabhupada falou, né? Um devoto, ele tem todas as qualidades de um semideus. O devoto, né, ele é naturalmente uma pessoa educada, ou deveria ser, um devoto avançado deveria ser educado. E Prabhupada sempre falou que os devotos têm que ser damas e cavalheiros, né? E esse mundo, ele não é um mundo para damas e cavalheiros, Prabhupada também falava. Então, naturalmente, as discussões nesse mundo, principalmente na era de Kali, elas vão puxar a gente ali para a plataforma mais do modo da ignorância, da paixão, mas a gente não pode debater dessa forma. A gente tem que debater sempre sobre a influência do modo da bondade. E como que é um debate no modo da bondade? Um debate no modo da bondade é aquele debate onde a gente busca a verdade, onde a gente busca, através do diálogo, construir a verdade. Porque um diálogo no modo da paixão é o diálogo onde eu quero sair vitorioso, né? E se eu não saio vitorioso, ou pelo menos se eu não percebo, se eu não sinto que eu saí vitorioso, aí eu caio no modo da ignorância. Eu quero destruir o outro. O modo da ignorância está ligado à destruição, né? O modo da bondade é isso. Você está buscando a verdade. E se a verdade for que você estava errado, ok. A verdade é maior do que você. A verdade é maior do que seu ego, né? Então, a gente não pode ter esse ego frágil, essa identificação toda com o nosso ego material. Está disposto a entender que o outro tem razão, quando o outro de fato tem razão, né? Então, a gente nunca pode levar para o lado pessoal, né? Isso aí é um erro devocional, podemos dizer assim, né? A gente tem assim uma orientação bem bacana num livro chamado Bhakti Ratnakara, que é um livro que conta a história do movimento de Sankta de Chaitanya Mahaprabhu nos primeiros anos depois que Chaitanya Mahaprabhu deixa esse mundo. Então, assim, são os sucessores, né, aqueles devotos que estavam herdando o legado de Chaitanya Mahaprabhu, eles pegam aquele legado e levam adiante. Assim, livro belíssimo, conta a história de grandes devotos, né, fala dos 6 Goswamis de Vrindavana, mas foca principalmente em Srinivasa Acharya, Shyamananda Prabhu, Narottam Das Thakur, né, devotos assim que a gente tem que conhecer a biografia deles porque é muito inspiradora, é muito importante. Mas o ponto aqui é o seguinte, lá fala que quando os devotos, principalmente os devotos de Vrindavana, né, você falando dos devotos de Vrindavana, que estavam em Vrindavana naquela época, eles queriam debater, eles tinham alguma divergência teológica, né, sobre os ensinamentos de Chaitanya Mahaprabhu. E eles queriam debater, ok, né, devotos podem pensar diferente, sobre pontos diferentes, e aí vão debater para ver quem, assim, tinha visão, quem tinha opinião mais condizente com o que os Shastras, né, as escrituras falavam. Então, para participar desse tipo de debate, tinha muitos parâmetros. Por exemplo, os devotos envolvidos no debate, eles tinham que conhecer muito bem o Srimad Bhagavatam, eles tinham que conhecer muito bem sânscrito, eles tinham que conhecer muito bem os Saddarshans, né? O que são os Saddarshans? As 6 visões assim, de mundo, né? As 6 filosofias derivadas dos Vedas. E algumas dessas filosofias, elas não são filosofias assim muito condizentes com Bhakti, mas o devoto tinha que conhecer essas 6 interpretações da realidade a partir dos Vedas. Então, eu tinha que conhecer isso bem e tinham que ter um juiz ali, um árbitro da disputa. E esse árbitro, ele tinha que ser alguém neutro, né? Então, tinha uma série de regrinhas para que eles garantissem que eles estavam debatendo como cavalheiros, como damas, como pessoas sensatas, como Vaishnavas, como devotos, né? Como alguém que discute no modo da bondade. Então, beleza, se você vai discutir, e não tem problema nenhum discutir, preserve o modo da bondade. Tá bom, pessoal? Então essas são algumas dicas, como eu falei no começo do vídeo, são dicas que foram pensadas aqui para o nosso cenário. Precisamos votar, e precisamos votar como Vaishnava, mas a gente pode levar essas considerações para qualquer instância da vida onde a gente precise ter que tomar um lado, tomar um partido entre diferentes opções, né, limitadas, materiais, podemos aplicar essas regras.
Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo. A gente se vê no próximo. Fiquem com Krishna. Hare Krishna.